Hoje tem convidado estreando no nosso programa, chefe Rafael Bolzan. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Prazer conhecê-lo e tê-lo aqui meu. conosco. Muito obrigado por estar aqui, essa oportunidade de ensinar para todo mundo esse doce maravilhoso, né? Que todo mundo, quem experimenta, ama. Os macarrons. E essa sobremesa é muito famosa na França. É uma sobremesa, um doce francês, né, chefe? Mas faz muito Isso sucesso, mesmo. principalmente nos casamentos, nas noivinhas brasileiras. Caiu no gosto do brasileiro, né? Caiu. É um doce, ele é muito delicado, né? Muito bonito. As noivas têm trocado, realmente, na verdade, bem casado por este doce, porque ele é sofisticado, ele é chique e ele é colorido, ele dá alegria à lindo. festa. É lindo. Eu adorei. Muitas, inclusive, também optam por fazer as duas, né? Tanto o bem Sim. casado e o macarrão, até o bolo de macarrão. Você trouxe uma sugestão pra gente? Até na internet a gente vê hoje modelos, fotos, né, de verdadeiras esculturas com Culturas os e macarrões. sabores diversos, desde macarrão doce até macarrão salgado. Já tem a versão salgada? Tem, na França tem macarrão de chocolate com foie gras, né? E tem macarrons de azeitona, então de tomates secos. Nossa, deve ser uma delícia. É muito bom, já experimentei. Já Legal. fiz também. Quem sabe, né? Futuramente a gente também ensina aqui no quadro Bom Sabor, mas hoje a gente vai começar pelo tradicional, que é o doce, hoje servido em muitas festas de casamento. É fácil a montagem, porque olhando assim a gente tem a impressão de ser um docinho, né, uma certa dificuldade de ser feito. Isso, ele não é tão simples, né? Na verdade, dentro da confeitaria mundial, a confeitaria francesa, é um dos doces mais difíceis de serem feitos, de serem montados. Por quê? Porque depende da temperatura do forno, depende da umidade do ar, depende de várias circunstâncias, mas aqui eu vou ensinar uma maneira muito fácil que você consegue fazer em casa e no forno da sua casa mesmo. Perfeito, o forno convencional. Forno convencional. Vamos Tem ensinar, algumas então? dicas? Vamos adorei. ensinar. Em relação aos ingredientes, turminha, anotem aí. Você vai precisar 60 gramas de claras de ovos, 40 gramas de açúcar, 70 gramas da farinha de amêndoas, 100 gramas do açúcar de confeiteiro. Isso. Você se refere aqui a 60 gramas de claras de ovos. Isso dá mais ou menos? 60 gramas de Quanto? clara de ovos dá uns 2 ovos, mais Uns 2 ou menos. ovos? Isso, umas 2 Legal. claras. Por Perfeito. volta de 2 claras. Isso mesmo. A gente vai começar então a preparação da receita e você vai acompanhando com a gente ao vivo. Isso. Aqui a gente já começou. O que é o primeiro modo? O primeiro método é fazer o quê? Fazer um merengue tradicional. Por quê? Porque existem 3 formas de fazer o merengue, né? Existe a forma tradicional, ou chamada de merengue francês, que é o quê? As claras com açúcar na batedeira, que é o que a gente vai começar a bater aqui agora, já começamos. A segunda forma é o merengue suíço, que como funciona? Eu coloco as claras com açúcar num banho-maria e vou aquecendo essa clara até chegar a 70 graus. Tá. Mas daí eu preciso de um termômetro, né? E o terceiro modo é o merengue italiano, que eu faço uma calda com açúcar, coloco as claras na batedeira, quando a calda está pronta, eu vou despejando essa calda. Também é um dos modos mais difíceis. Então eu trouxe o modo qual? O modo tradicional, o modo francês, que todo mundo pode fazer em casa, não precisa de termômetro. Legal. Qualquer batedeira pode ser feito. E é só misturar as Isso. claras Com açúcar. Então Tá. o primeiro passo, vamos misturar as claras com açúcar refinado. Perfeito. E vamos começar a bater aqui. É muito importante o ponto. Parei um pouquinho aqui só para a gente mostrar o ponto das claras, tá? Só para reforçar então, gente, 60 gramas
da clara de ovo e 40 gramas de açúcar. 60 gramas é equivalente a mais ou menos a clara de 2 ovos, né, chefe? Isso mesmo. Então, clara de 2 ovos e 40 gramas de açúcar. Dá para dar um close aqui, tá vendo como tá o ponto ainda? Ele tá um ponto muito mole. Se eu virar, ele não forma o pico. Então não ele vai ter que ficar em pezinho. Ele tem que ficar em pezinho, tem que ser um merengue, um ponto firme. Tá. Entendeu? Então a gente vai bater mais um pouquinho. E aí é pelo menos uns 10 minutinhos batendo, né, chefe? Na verdade, se você utilizar, claro, tem umas dicas, né? A primeira dica é, quanto mais velha for a clara, melhor. Ou seja, você pega a clara, vou fazer macarrão no final de semana, né? Então já pego a clara hoje, 2, 3 dias antes, já tiro do ovo, não vai estragar, coloca na geladeira tampadinha. Ai, que interessante. E ela fica, ela vai envelhecendo. Quanto mais velha ela for, não pode deixar passar de uma semana. Ela é melhor para fazer macarrão. Olha que porque legal, ela perde gente. umidade. Perfeito. Vamos lá pro ponto. Olha a diferença. Já tá mais firme. Já dá pra ver a diferença. Olha aqui, se eu faço assim, ó, ele não cai. Fica os biquinhos, Isso. olha lá. Que legal. Esse é o ponto do merengue. Não pode deixar passar demais, senão ele vai ficar mole e também o macarrão não vai dar certo. Não pode deixar passar de menos, então esse é o ponto ideal. Interessante. Então vamos colocar aqui. Agora a gente vai para a segunda parte, que é o quê? A chamada de macarronagem. O que é macarronagem? É a mistura da farinha de amêndoas com o açúcar de confeiteiro e a gente vai misturar isso neste merengue. Perfeito. Então primeiro a gente mistura claras e açúcar. Isso depois mesmo. Acrescenta farinha de amêndoas. Isso mesmo. E açúcar de confeiteiro. O primeiro era açúcar refinado, comum, Isso, né? primeiro açúcar de refinado, agora açúcar de confeiteiro. Tá. Por que o açúcar de confeiteiro? Por que 2 açúcares? O açúcar de confeiteiro ele tem 2 funções. Uma, dá estrutura para o macarrão. E a segunda, por que o de confeiteiro e não refinado aqui? Porque ele tem, além de ele ser mais fino, ele tem um pouco de amido. Isso também vai ajudar na estrutura. E essa finura, essa pó, né, que a gente chama de açúcar impalpável, ele vai deixar o macarrão com essa textura mais lisa, mais bonita. Legal. Então dissolver. Agora são 100 gramas do açúcar de confeiteiro. Isso. E 70 gramas da farinha de amêndoas. Isso mesmo. Eu vou misturar os dois aqui. Só para a gente ter, para ele ficar homogêneo. Enquanto a gente misturava as claras com açúcar refinado, a primeira etapa da receita, o chefe Rafael estava comentando comigo, com essa quantidade de ingredientes, a gente vai ter aí pelo menos uns 20, né, macarrons. Isso mesmo. Desse tamanho, inclusive, que já está na nossa forma, gente, que é o tamanho tradicional. Aí você pode fazer o menor, que é o mini, esse é o tamanho tradicional. Isso, inclusive, tamanho você vê ele aí já montadinho na sua casa agora ao vivo, tá? Então, desse tamanho tradicional, mais ou menos uns 20. Isso. Bom, eu vou colocar, antes de colocar o açúcar, eu vou colocar alguns pingos de corante alimentício. Tá. Você pode usar isso, pode usar cacau, só para dar uma cor no macarrão. Ou se quiser, pode deixar branco. Daí o recheio que vai dar diferença. Mas alguns pinguinhos só já vai fazer bastante diferença. Então, primeiro eu coloco, eu vou incorporar, não vou bater. Corante alimentício. Corante alimentício. Que lindo, já ficou? Isso, na verdade, existe 3 tipos de corante alimentício. Existe o líquido, existe o em gel e existe o em pó.
para usar para o macarrão ou em pó ou em gel. Não use o líquido, porque pode desandar o macarrão. E se você for usar em gel também, não utilize muito. Tá. Ou gel ou pó, e se for gel, pouquinho. Eu quero uma cor muito forte. Usa em pó, que não vai... Para não comprometer, né, a textura. Olha, aqui ele já fica uma cor linda, ó. Bonita mesmo. Você usou o vermelho. Ai, tá combinando com o meu look. Tá, né? O look do dia. Eu vou colocando aos poucos aqui a farinha, né? Vou colocar mais ou menos quase metade da farinha e vou incorporar. Os macarrons, doce francês, que faz muito sucesso nas festas dos casamentos das brasileirinhas. Isso aí. Na verdade, o macarrão, a origem dele é italiana. Ah, não é francês? Gente, eu achei que fosse francês. Na verdade, ele foi adotado como francês, mas ele tem mais de 500 anos, o macarrão. Ele foi levado para a França por Catarina de Médici, quando foi casar com o príncipe francês. E ela amava esse doce. Tanto é que era chamado de doce da rainha. E ele ficou famoso na França, né? Na França. Mas tem algumas receitas mesmo, né, que enganam a gente. A gente acha que é de um país, é muito conhecido, famoso num país, mas na verdade a origem dele. É de outro. Na França. Então é italiano, mas ficou conhecido na França. Isso. Na França, algumas freiras carmelitas ficaram conhecendo essa receita e começaram a fabricá-los na França e ficaram conhecidas como irmãs macarrons na época. Só que o macarrão que a gente conhece hoje não é de 500 anos atrás. Na verdade, o Pierre Louis Ladurée, que é uma confeitaria das mais famosas da França, olha aqui, vamos só antes de mostrar. Essa é a textura que a gente precisa do macarrão. Ou seja, tudo incorporado, não tem mais clara, não tem mais... Legal. Tá ok? Próximo passo, saco de confeiteiro. Manga e daí para forno. Vamos colocar a manga dentro para facilitar. Quem não consegue utilizar, coloca dentro de uma travessa, é muito mais fácil. Temos aí 2 minutinhos de programa, a gente vai finalizando a receita dos macarrons e você vai conhecendo também um pouquinho mais da curiosidade da história desse doce italiano, mas que ganhou fama na França. Isso mesmo. Coloquei dentro da manga, não vou colocar tudo, só para demonstrar. E vamos pingá-lo. Depois no forno deixa quanto tempo? No forno ele vai ficar por volta de 15 a 20 minutos. Forno baixo vai ser um forno entre 130 e 150 graus. Ah, bem baixinho. Mas meu forno não atinge isso, meu forno é caseiro. Como que eu faço? Você deixa nos primeiros minutos ele fechado na menor temperatura que tiver. Depois de mais ou menos uns 5 minutos você abre a porta do forno. E coloca um prendedor, um palito, alguma coisa para ele deixar semi-aberto. E aí deixa o macarrão lá. Legal. A gente usa normalmente o silpar ou um tapete de silicone. Por quê? Porque não gruda, não dá para colocar direto na assadeira. E não dá para passar manteiga, porque vai interromper, vai dar um problema no doce. Então, se você não tem assadeira, não tem isso, você pode utilizar o quê? Um papel manteiga normal. Legal. Vamos pingar aqui para vocês verem. Qual que é o método? Aperta, para de apertar, faz uma voltinha. Vamos fazer mais alguns? Ó, aperta, para, volta. Aperta, para, volta. Por que tem essa voltinha? Porque se você apertar e puxar, ele vai ficar uma pontinha muito grande. E daí depois não vai ficar tão bonito. Então, o ideal é apertar, parar e fazer a volta. Infelizmente, nosso tempo acabou. Macarrons ensinados, o recheio dá pra gente brincar muito com sabores, né, chefe? Eu vou pedir, por favor, para você voltar e ensinar pra gente algumas variações. O mais difícil, que as pessoas têm mais dificuldade, é acertar mesmo a massa, que a gente ensinou tintim por tintim, todas as etapas do processo. Então, daqui, forno bem baixinho, 15, 20 minutos. E aí, numa próxima oportunidade, você volta e traz algumas opções de recheio. Hoje, você já trouxe um aqui sensacional. Esse daqui são frutas vermelhas, né, chefe? Isso, frutas vermelhas e tem ampola saborizante com licor. Ah, que interessante. Você põe a ampola. Isso, você tira. Olha que bacana, gente. E aí? Saboreia. É só aproveitar. E que é com essa imagem sensacional que eu me despeço então agora de você que está em casa. Fui!